Alô, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante. Eu sou a Winnie Fernandes. E eu sou a Suzy Claverry. E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Alô, Employer Branding Lovers! Está começando mais um episódio do EBBcast, um dos 15 maiores podcasts de carreira do Brasil. Deve ser um dos 50 maiores da América Latina, porque a gente está no Brasil, deve ser um dos 100 maiores do mundo. A gente tem que olhar esses números, hein, Winnie? Você que é a garota dos números aí, olha só quanta coisa importante, quanta construção nesses 3 anos e meio de EBBcast, e obviamente de toda a história do EBB. E aí, tudo bem com vocês, meninas? Olá, Caio Infante! Nossa, até tive que diminuir o volume aqui, hein? É muita energia. Eu que tomo Red Bull e que tá com energia é você. Olha o que eu tomo aqui, ó. Olha, você fica... Opa, tô igual o Caio, hein? Tô tomando esses troços aí, hein, Caio? Aí, ó. É isso aí. Vai ser a minha energia chegar que nem a sua, já tô feliz já. Vai treinando, vai treinando. Energia, mas o Caio se supera. Então tá bom. Vamos lá, recados paroquiais. Vamos nessa. Bom, um recadinho aí para vocês. Seguidores, gente, vocês estão fazendo certinho ali, principalmente no Spotify. Continuem seguindo a gente, esses números ajudam bastante. Agora tem como dar estrelinha também lá no Spotify. Então, toda hora tá aparecendo alguma nova funcionalidade. Tô aqui pedindo para vocês curtirem, das estrelinhas, quem estiver assistindo, sei lá, pelo YouTube, também curtir, compartilhar, sininho, ativa o sininho, para alguma coisa deve funcionar isso no algoritmo, hein? Ajudem aí os criadores de conteúdo. E falando sobre o EBB Academy, então, mais uma vez, né, reforçando aí para as pessoas, a gente tem 3 opções, e quais são essas opções aí para o EBB Academy? O curso ao vivo, que continua aí praticamente da mesma maneira, né? Garantindo sempre que a gente está inovando, trazendo coisas novas, fazendo aí alterações de acordo com os feedbacks que a gente recebe e com as nossas vivências também, né? Então, lembrando que eu, Caio e Suzy trabalhamos com o tema, então sempre trazemos novidade com base na nossa vivência mesmo. Além do curso ao vivo, tem também agora uma aula pré-gravada que vocês já vão conseguir consumir o conteúdo e a gente vai conseguir garantir que está todo mundo na mesma página, entendendo o que é Employer Branding, a história e exercícios já para colocar em prática antes mesmo da nossa própria aula ao vivo, beleza? E o que tem de novidade é a comunidade. Então, agora a gente tem a comunidade, já tem mais de 30 horas de conteúdo lá para vocês assistirem, que são conteúdos exclusivos. Não tem em nenhum outro lugar, tá? Você não vai achar no Spotify, no Google, no nosso site, nada. Assim, é exclusivo para a comunidade. Então, já são mais de 30 horas gravadas. E fora isso, vocês também vão ter acesso a mais de 14 encontros. E aí, esses encontros vão ser com diferentes temáticas. Podem ser mentorias, comigo, com o Caio, com a Suzy. Vão ter palestrantes também e professores nacionais, internacionais. Estão sempre elevando a barra do mercado, trazendo profissionais, né, seniores aí no mercado, que realmente têm experiência com o tema. Então, esse é o meu recado paroquial dessa semana. Foi um pouquinho longo aí, mas acho que é importante a gente explicar cada vez mais a diferença aí do curso, né? O que é o curso, o que é a comunidade, é algo novo, mas com certeza, assim, vai agregar valor e vai ser um encontro, assim, ao longo de todo o ano, não vai ser somente ali uma aula, né? A gente vai acompanhar todos os alunos ao longo de toda essa jornada de Employer Branding. Sensacional, e só para complementar, são 1 ano de comunidade, então esse conteúdo fica disponível, né? Mesmo que entrar, eu entrei depois, você não vai perder o conteúdo está lá disponível, exclusivo para quem faz parte dessa comunidade maravilhosa. Bom, bora lá, que hoje o podcast aqui tá pesado, né? Até quem estiver ouvindo aí, ó, se tiver o 3G, muda para o Wi-Fi, porque o negócio aqui vai pegar fogo. Luciano Santos, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, um top voice do LinkedIn, ou seja, aí já começa o peso da nossa conversa, mas como vocês sabem, eu não fico apresentando além do currículo de quem vem aqui com a gente. Então, Luciano, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente e fala quem é o Luciano, vai, Luciano por Luciano. Boa. Primeiro, obrigado, Caio, Winnie e Suzy, né, e todo mundo que está acompanhando o EBBcast. Adorei a energia
do começo. Obrigado pelo convite, principalmente para falar de um tema que eu sou tão apaixonado, que é carreira, talvez a gente fale um pouco de liderança e principalmente comportamento dentro do mundo corporativo. Quem é o Luciano, Caio? Eu brinco que eu sou uma pessoa de dois mundos, né? De um lado, existe o Luciano, que tem toda uma carreira no mundo de tecnologia, né? Eu comecei no UOL, fiquei 7 anos e meio no UOL, depois fiquei 11 anos no Google, sou uma super exceção nesse mundo de tecnologia em que as pessoas mudam de emprego tão rapidamente. Estou há 6 anos agora no Facebook, né? Eu sou um executivo de vendas, um diretor de vendas lá, né? E toda a minha experiência está dentro dessa bolha, né, desse mundo de tecnologia. Esse é o Luciano, o avatar profissional. E tem um segundo Luciano, que é o avatar, né, a gente pode usar um nome, um influencer, né, top voice, etc., que é o Luciano que há alguns anos já, quase 5, fala ativamente sobre educação corporativa, mais especificamente sobre carreira, liderança e comportamento dentro do ambiente de trabalho, né? Eu sou mentor profissional também, eu já mentorei profissionalmente mais de 1.000 profissionais, de todos os tipos que vocês imaginarem, de estagiário, né, AVP, e eu falo que um dos meus passatempos prediletos é entender um pouquinho mais sobre esse mundo corporativo, sobre o que está acontecendo nele, né, de como ele funciona, e principalmente, como a gente consegue fazer desse lugar um lugar um pouco mais feliz e com mais satisfação para as pessoas. Eu sou autor também, acabei de lançar um livro em novembro do ano passado, chamado Seja Egoísta com a Sua Carreira, que pega bem nesse nervo que eu acabei de falar, né? Sofrimento no ambiente de trabalho e qual é a solução, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Sensacional, muito bom, que belo currículo, como eu falei, mais legal a pessoa falar do que a gente fala aqui, estou com o Luciano, se formou não sei aonde, tal. Acho muito burocrático, muito old school, a gente é mais moderno aqui, afinal, Employer Branding é um tema moderno. E falando de Employer Branding, falando em tempo de empresa, né, acho que esse é um grande desafio de inúmeras organizações, incluindo as quais você citou aí, o UOL, Google e Facebook. Como você bem disse, você é uma rara exceção aí de ficar tanto tempo em tantas empresas, mesmo nas grandes marcas, nos grandes nomes aí. E aí eu queria te ouvir um pouco, qual que é o segredo, ou não, enfim, como é que faz para ficar mais tempo na empresa, o que funcionou para o Luciano, o que você acha que é o seu segredo de sucesso, por exemplo. A gente tem pesquisa onde mostra que pessoas de tecnologia ficam 1 ano e meio, 2 anos, e um pouquinho ali no máximo, né? A gente tem esse número, a gente fala lá no nosso curso, no BB Academy, por exemplo, a gente traz esse tipo de pesquisa, e você, 6 anos, 11 anos, enfim, uma carreira super sólida, em só 3 empresas, né, de tecnologia, o que é incrível. Então, eu queria te ouvir um pouco, acho que os dois lados, né, os desafios e os seus aprendizados aí, e que é a sua fórmula de sucesso, além de ter sido egoísta com a sua carreira ao longo desse tempo, com certeza. Boa. Eu omiti um pedaço, tá, Caio, né, antes de começar o meu mundo, né, a carreira dentro do mundo de tecnologia, eu fiz um monte de coisas, cara, que se eu falar que vocês não vão acreditar. Eu já fui vendedor de calçados, eu vendi ovo de Páscoa, eu trabalhei com roupa, fui operador de máquina em indústria, eu fiz de tudo que vocês podem imaginar, mas para ganhar um dinheiro ali, pagar a faculdade, as minhas aulas de inglês, sair com a namorada na época, né? Fiz de tudo, até por acidente, eu quero começar por ali, por um acidente, cair no mundo de tecnologia. Como que eu caí no mundo de tecnologia? É uma história absolutamente incrível. Eu sou formado em letras. Vamos colocar isso aqui ali, ó, do lado, que é uma informação muito importante porque eu vou falar agora. E o meu irmão fazia, na época, processamento de dados, que hoje é acho que ciências da computação, não sei nem se já mudou o nome, né, novamente. Era um dos primeiros cursos que existia de tecnologia. Ele fazia, meu irmão um pouco mais velho do que eu. E era bem no começo da internet. E por isso, meu irmão conseguiu comprar primeiro um MSX, depois um primeiro PC. MSX, gente, era um computador antes do PC. Eu conheço. Né? Você conhece, né, cara? Antes do PC existia MSX, que você usava fita cassete. Bom, não vou saber o que é a fita cassete também, né? Que era uma pesquisar depois, MSX, mas a gente sabe o que é. Vai aqui jogando no Google agora. Olha lá, olha a MSX, fita cassete, a gente tinha até a rádio MSX, né, que você gravava lá os joguinhos, né? Bem anterior. Mas o que eu quero dizer com isso? Por saber disso tudo, e estar bem no começo, o meu irmão, ele me ensinou. Olha só, gente, me ensinou. E na época isso era uma habilidade diferenciada que, inclusive, estava no currículo, eu vou explicar daqui a pouco. Ele me ensinou a navegar na internet, configurar e-mail e configurar modem. Que são coisas que eram necessárias. Navegar na internet. Navegar na internet não era só abrir gente, era
ali um skill né, muito diferente da que poucas pessoas tinham, porque era uma tecnologia que estava acabando de ser adotada. E ele colocou isso. Eu lembro que eu fiz meu primeiro currículo, quando eu estava na faculdade ainda, quase formado, e eu mostrei para ele, falei, dá uma olhada aqui no meu currículo. Ele, coloca que você sabe navegar na internet, configurar e-mail, configurar modem. Eu falei, não, mas eu estou procurando vaga como redator júnior, meu sonho era trabalhar, né, num jornal, numa revista, e um dia ser escritor. Esse era o meu sonho naquela época. E ele insistiu, eu falei, mas isso não tem nada a ver. Não, coloca, isso é importante. Eu falei, tá bom. Aí voltei para a biblioteca da faculdade. Olha só, gente, não tinha computador em casa. Era uma raridade alguém ter um computador em casa. Desculpa, impressora. Voltei na biblioteca da faculdade, refiz meu currículo e mandei. Recebo uma ligação de uma tal de Universo Online, que eu não sabia nem o que era na época. Sabia do portal um pouco, estava começando. E aí me chamaram para uma entrevista. Olha como eu entrei no mundo de tecnologia, gente. Me chamaram para uma entrevista. Eu nunca vou esquecer. Eu sentei na mesa, era uma mesinha de madeira para fazer o primeiro papo com a pessoa do RH, e a única coisa que estava marcada no meu currículo com a caneta marca-texto, aquela verdinha fosforescente, era sabe navegar na internet, sabe configurar e-mail e sabe configurar modem. E isso é muito interessante, porque hoje eu trago esse conceito, eu falo que o nosso currículo não é só o que a gente quer, é o que a gente é. E naquela época eu sabia, eu tinha aquela habilidade. E eu tive uma super mentoria do meu irmão, acabei parando no mundo de tecnologia. Essa foi minha entrada lá. Você vê que não é nada glamouroso, gente. Né? Foi MIT, Harvard, não, nada glamouroso. Tem um acidente, parei no mundo de tecnologia. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre planejamento de carreira, né, e tudo mais. E aí entrei no UOL, tive um super tempo lá, aprendi tudo naquele começo de internet. A gente está falando de Orkut, a gente está falando dos primeiros bate-papos, dos primeiros vídeos. Tudo que iniciou na internet de maneira primordial começou lá. E eu vivenciei isso tudo. Fiquei 7 anos e meio lá, fui muito feliz nesse tempo todo. E aí começa a explicação para essas longas jornadas dentro de uma empresa, cara. Você falou dos números, né? O número no Vale do Silício, acho que é 2 anos e meio, né? A média do último número que eu escutei. No Vale do Silício, apostaria que aqui não deve ser muito diferente, não, no core TI, né? Nessas empresas realmente de tecnologia. E por que eu fiquei grandes jornadas, né, nas empresas? Porque eu nunca fiz a mesma coisa. Quando eu fiquei 7 anos e meio no UOL, eu tive 3 funções completamente diferentes. Fui muito feliz lá. E aí chegou o Google, aqui no Brasil. Eu nem imaginava que existia pessoas trabalhando aqui no Brasil. Um colega de um outro andar acabou indo para lá, eu mandei meu currículo. Aí fui selecionado também, entrei lá. E apesar de ter ficado 11 anos no Google, né, eu fui funcionário número 24. Hoje tem milhares de pessoas ali na Faria Lima. Eu fui funcionário número 24. E apesar desses 11 anos, eu devo ter tido pelo menos umas 7 funções completamente diferentes umas das outras. Eu falo que, apesar de eu ser uma exceção, eu não sou ao mesmo tempo, porque eu não fiquei no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas, eu mudei radicalmente. Dentro do Google, eu mudei de suporte para um suporte técnico, para uma vendas, para liderança e para ser head de uma área. Então, coisas completamente diferentes. E aí eu falo que uma das verdades da nossa carreira é, gente, você pode ter o melhor emprego do mundo, mais legal, que te dá mais satisfação. Depois de 10, 11 anos, começa a acender uma luzinha, começa a dar um apetite, uma fome para querer alguma coisa diferente. E nessa época eu já estava em dúvida se eu ia empreender ou não ia, se eu ia fazer alguma coisa diferente. Eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada à mentoria, coaching, etc. Eu falei, não. Apareceu aqui o Facebook batendo na minha porta. Apesar do trabalho ser muito parecido, era o meu maior concorrente na época. Um produto completamente diferente. Eu tinha uma curiosidade intelectual sobre o que era aquela empresa que me dava tanto trabalho lá no Google, né, com os meus clientes. Aceitei receber a oferta, né, fui responsável por montar um time praticamente do zero, depois mudar um outro, e hoje eu estou como diretor de venda de um dos times. Eu aprendi tanta coisa, cara, que é tão difícil de quantificar. Eu acho que a primeira, né, eu já falei para vocês, todo o conhecimento que a gente tem precisa ser muito bem utilizado. Acho que é o primeiro aprendizado que eu tive. E, de novo, vou repetir porque é muito importante. Eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro quando começam a procurar emprego, querem transicionar de carreira, né, querem se recolocar. Nosso currículo é o que a gente é. Não dá para apagar as coisas que a gente aprendeu, e às vezes apagar te dá desvantagem e não vantagem. Acho que esse foi um primeiro, né, grande aprendizado que eu tive. Pegando só esse ponto rapidinho para fazer aqui um gancho, eu acho que as pessoas, né, antes elas tinham muito medo de fazer transições de carreira, era quase como se ela estivesse começando do zero. Mas
eu não vejo mais isso acontecendo, né? Ou esse peso tão grande. Nossa, eu vou deixar tudo que eu aprendi para, sei lá, tinha um salário super alto e agora eu vou mudar de área totalmente e vou começar do zero. Então, pelo contrário, tudo que você vivenciou, isso vai ser bagagem para sua nova função. Talvez com um novo olhar, né? De uma maneira totalmente diferente. E a gente vê isso em Employer Branding, né? Não é uma carreira tão tradicional, é uma posição nova. Então, tem pessoas que vieram dos mais, né, diferentes lugares mesmo. E com certeza a experiência que ela passou em RH, marketing, comunicação, tecnologia, com certeza vai agregar nessa nova cadeira também. Então é legal que você traz o seu ponto, né, dessa sua trajetória, das oportunidades que você foi encontrando ali. E a empresa valorizar tudo isso, né? Seja na mesma empresa que você passou por 10 anos, ou seja nesse próximo passo que você deu também. Então, como tudo isso vai complementando e fazendo com que você se torne um profissional com ainda mais valor, né, no mercado. Total, Ine. Nossa, adorei essa sua intervenção. Né? Eu falo que um dos grandes papéis que eu gosto hoje de cumprir é o de arrancar cabrestos. Né? Para quem não sabe o que é cabresto, é aquele negócio que fica, né, no cavalo. E um cabresto gigantesco que existe hoje é exatamente isso que você trouxe agora, né? Algumas coisas que eu conheço profundamente, que eu fiz, que eu sei, e será que eu devo utilizar isso ou não como parte da minha marca pessoal? Né? E deve. Né? Então, eu entrevistei há 1 ou 2 anos atrás, entrevistei uma pessoa para uma vaga que a gente tinha, e na conversa, falei, me conta um pouquinho mais, né, o que você faz fora, além do trabalho. A pessoa, tem um negócio, mas não sei se eu falo. Eu falei, fala. E ele me contou sobre um curso de palhaço que ele fez. Né? Todo mundo dando risada, né? Então vamos lá. Só que curso de... Gente, vocês não têm noção do que é um curso de palhaço, um curso profissional de palhaço. É extremamente intenso. São 2 anos de formação, você tem atuação, você tem comunicação, você tem prender a plateia, tem a parte de humor, contar piada, tem a parte física, é extremamente completo. E aí eu olho, você olha o currículo ali de um curso de palhaço, principalmente na parte ali interpretativa, gente, aquilo absolutamente cai como uma luva para quem quer trabalhar com vendas, que era o caso dele, que queria trabalhar com vendas. Eu falei, você precisa colocar isso no seu currículo e dar um estresse para essa parte, de como você aprendeu a cativar uma audiência, por exemplo. Né, fazer um pitch, né, um pitch de venda, né, e as pessoas acabam assim, com medo de tirar, e eu falo, não tira. Tudo que a gente aprendeu, tudo que faz parte da gente, vai servir a gente de uma maneira ou de outra no futuro. E só para finalizar, né, do primeiro ponto, antes da intervenção da Winnie, muitos aprendizados, acho que esse foi um, Caio, um segundo, muito foco no aprendizado, que a gente falou agora. Acho que uma coisa que eu sempre fiz foi ser muito curioso, e uma dica que eu deixo para as pessoas: não restringe a sua curiosidade só para a área que você atua. Não faça isso. Né? Deixa a sua curiosidade ir para o lado que ela quiser. Lógico que é importante, sim, a gente se reciclar na atuação, seja marketing digital, seja alguma coisa que você faz. Lógico, entenda o que está acontecendo na sua área. Mas, poxa, vai fazer aquele curso de fotografia que você queria, ou aquele curso de liderança, aquele curso de pintura, ou aquela coisa, ou aquele curso de palhaço, por exemplo, né, que você sempre sonhou. Essas coisas adicionam a gente. Adicionam para a gente, para o nosso currículo, para o nosso ser, caem ali nas caixinhas que eu chamo de... Né, quando esse monte de conhecimento se embaraça, ele vira, né, sabedoria. E não só isso, né, as pessoas que a gente conhece nesse caminhar, é impressionante. Assim, eu tenho uma curiosidade sobre mim, eu adoro plantas, eu faço umas mudinhas, planto aqui no bairro, tem uma hortinha de batata doce aqui atrás. E numa dessas brincadeiras, conversando, eu conheci um senhor aqui do bairro, a gente plantava um mudinho, me ajudava a cuidar, a gente começou a conversar. Um dia ele, poxa, observa pássaros lá na USP, não sei o quê. Eu fui ver, o cara era um super executivo, um VP, super famoso do mercado, aquele networking que você nunca vai conseguir, só por um acidente mesmo, era essa pessoa. Né? Eu falo que a gente não sabe o que os nossos múltiplos interesses ligam a gente às pessoas que a gente sequer pode imaginar. Então, cultive isso muito bem. E o último ensinamento, Caio, que eu trouxe, é que não existe oportunidade perdida. Né? Muita gente vem conversar comigo, né? Isso eu aprendi muito na minha carreira. Luciano, perdi aquela oportunidade. Não, para, você não perdeu nada. Passou uma oportunidade de centenas que vão passar na sua vida. Ok, né? O que você pode aprender com essa oportunidade que passou, para que quando a próxima passar, né, você agarrar? Isso foi muito latente na minha carreira também. Acho que esses 3, para começar, vou deixar aqui para todo mundo. Muito legal. Antes de nós fazer a próxima pergunta, esse é o meu mundo, né, quem me conhece um pouco mais, aliás, meu apelido é Messi, porque eu parecia com ele na época do cabeleiro e tal, meu Instagram lá é o Messi, etc. Eu sempre joguei muita bola em vários lugares, é o que você falou, putz, eu conheci tanta gente, já fiz tanto negócio pelo futebol e conheci pessoas que
eu não tinha ideia de quem era, seja jogando contra, ou até naquela famosa pelada de final de semana, até durante a semana, e é muito louco isso, como você falou, né? Você tem que cultivar, e aí tá lá, a famosa resenha pós-futebol, que a gente chama, né? Ó que eu não bebo, tomo esses negócios aqui, mas cerveja eu não tomo não, mas eu sou um cara bom de bar, sou um cara bom de papo, tem a vendedora ali, né, que eu acho que sempre ajuda, não fiz curso de palhaço, pagode de circo, por exemplo, enfim, mas é legal o que você trouxe, né, que exatamente, às vezes você tem uma curiosidade, algum hobby, alguma coisa, e como isso vira algo muito maior, nem sequer saber, né, acho que isso é uma ótima dica que você deu aí, é o tal do network, que não necessariamente é você estar lá no LinkedIn, ou você ir para o evento, então, às vezes está nas pequenas coisas no dia a dia, né, muito legal sua fala aí. Não, Caio, super. Inclusive, networking, né? Não sei, Suzy, vi que você abriu aqui o microfone, mas vou roubar mais 2 minutos, né? Networking é um dos grandes pontos que as pessoas mais pecam hoje em dia. Elas querem, eu falo que a maioria pratica o networking do desespero ou networking do último minuto, né? Que quando eu preciso sair correndo, colocando todo mundo, né? Falo, não faça isso. Networking é uma construção de longo prazo. Networking é algo que você faz hoje para colher daqui a muitos anos. São as interações profissionais de qualidade que você tem, não só profissionais, um curso, alguma outra coisa que você cultiva agora e que um dia pode gerar algum fruto, né? Se eu posso deixar uma dica adicional aqui, antes de te dar a palavra aqui, Suzy, cultivem o network de vocês, isso é extremamente importante. Sem dúvida, gente. Adoro essa questão do networking também, acho que é super importante. E falar em carreiras variadas, eu também tenho uma boa escola, viu? Carreiras variadas aqui é comigo. E eu adoro estudar coisas diferentes e fazer coisas diferentes, né? Então, agora, por exemplo, eu estou numa vibe de psicologia. Daqui a pouco eu estou procurando uma faculdade aí para fazer psicologia e entrando em outros assuntos aí. Sou a rainha dos livros também, porque eu leio tudo que pode só passar aí pela minha frente, de todos os tipos de assunto, não interessa se eu estou trabalhando com aquilo agora ou não, né? Mas aproveitando, antes da gente entrar numa próxima pergunta aí do teu livro, Luciano, queria saber, já que você passou por empresas tão legais, né, Facebook, Google, tem alguma coisa muito curiosa? Porque a gente fala muito de marca empregadora, né, e eu acho que a gente sempre tem essa curiosidade, né, ver esses produtos, né, esses serviços no nosso dia a dia, e de repente, quando você vai trabalhar lá, é uma imagem completamente diferente de marca ou de experiência, né? Teve alguma coisa nessas duas empresas que você falou, caramba, não imaginava que isso acontecia aqui, ou sei lá fora as pessoas não imaginam, isso é super curioso. Tem alguma? Você anda de patinete de verdade, né? No dia a dia. Tava, né? Faz 2 anos. Mais, né, serve comida à vontade lá? Como que é essa história? Suzy, bom ponto. Tem muitas, mas eu quero trazer uma aqui que é muito útil para todo mundo. Existe uma percepção que as pessoas que trabalham em empresas como Google, Facebook e outras, né, Big Tech são pessoas extraordinárias, fora da curva e completamente distantes da nossa realidade. E isso é uma baboseira. Isso não faz o menor sentido. São pessoas como a gente, são pessoas incríveis, pessoas boas, mas não mais incríveis do que um monte de pessoas que existem em todos os lugares, em todas as empresas. Eu cansei, eu tive tantos casos de sucesso, né, de pessoas que eu postava lá uma vaga, né, tanto no Google quanto eu postava vaga, a pessoa, não, mas eu não tenho currículo. Eu falei, como não tem currículo? Aplica. A pessoa aplicava e passava. Eu acho que eu tive uns 3, 4, 5 casos desses, uns 3 só no Facebook. Por quê? Porque existia, né, essa mentalidade, não, eu não sou bom o suficiente para trabalhar numa empresa como essa. E isso não é verdade. Não me entendam mal, são pessoas incríveis, adoro os meus colegas de trabalho, é um lugar realmente fora da curva, mas não é fora de alcance, não, para as pessoas, para os mortais, para todo mundo que realmente colocar ali energia, aprende inglês, faz uma faculdade, já não tem as amarras que a gente tinha antigamente. Não tem. Então, só pode faculdade tirar, isso caiu por terra. A gente só vai ali, né? Não vai ter olhar de diversidade. Tem olhar de diversidade, sim. Tem algumas dessas empresas que estão até tirando, por exemplo, né, o requerimento de falar inglês fluente. Então, nunca se teve tão aberto para todo mundo as oportunidades em grandes empresas de tecnologia. Isso é um grande mito que existe, Suzy, e que eu falo para as pessoas: apliquem, tentem, se joguem. Quando eu estava no Google, eles rodam 2 vezes por ano uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa 360 que eles chamam de Google Geist. E alguns anos antes de eu sair, eles soltaram uma dessas pesquisas com uma pesquisa anexa, né, que era sobre síndrome do impostor. Eles queriam saber, né, qual era o percentual de síndrome do impostor, baseado lá de uma metodologia americana que existia dentro da empresa. Aí você fala, não, né, Google deve ter lá 3%, né, 1%, 5%. Quem quer chutar? 64%. Quem mais? Acho que por volta de uns 70 também. Suzy ganhou. Suzy ganhou.
75% das pessoas tinham lá o síndrome do impostor num grau que eles consideravam síndrome do impostor. Então, olha só, né? Eu gosto dessa história porque ela mostra muito bem que as pessoas que estão lá são pessoas normais. Porque quando você olha esse número, 70%, é mais ou menos a média que existe em qualquer lugar. Varia, tá? Às vezes 80%, às vezes assim, 60%, depende da indústria, né, da formação, do lugar geográfico, mas é mais ou menos o mesmo número, 70%. Então, ou seja, né, mostra que são só pessoas normais. Então, o que eu deixo para todo mundo aqui é, gente, não fiquem com medo de um nome, de um título, do tamanho de uma empresa. Se vocês são bons profissionais, acreditem em vocês mesmos, fizeram a lição de casa, apliquem. Que legal, acho que é isso mesmo, né? E eu falo assim, eu mesmo tinha uma imagem muito diferente de você, né? Porque eu falei, uau, ele é diretor do Facebook, mas olha como ele fala coisas sobre carreira, já sigo você também há muito tempo, e fala como ele fala coisas que estão ali na minha realidade, né? Será que essa é a realidade dele também? Então é muito legal isso também, a gente desmistifica um pouco, né, essa questão das empresas e perder esse medo, né? E você traz também uma linguagem muito acessível para falar de carreira, o que é super legal, né? E você fala de vendas, que é o teu, né, o teu core aí principal, mas também fala de carreira, e acho que você ganhou toda a notoriedade aí nos últimos anos com base justamente nessa segunda, né? Se é que dá para dizer, né? Uma segunda opção aí também para você de carreira, né? E eu até estou aqui com o teu livro, para quem está escutando a gente, não está vendo, né? Mas eu estou com o livro do Luciano aqui na mão, chegou essa semana, eu falei para ele, não li ainda, mas já está aqui na minha lista gigante aqui de livros para ler, mas com certeza esse vai ser um que eu vou ler com muito carinho, porque eu acho que as dicas do Luciano são super acessíveis, né? Então, quando você começou, né, com o Luciano Responde, era super bacana, né? Você começou respondendo ali, né, dúvidas das pessoas. Eu falava, nossa, isso é muito realista, né? E como é que foi um pouco? Conta um pouco como é que foi, né? Falando aí do teu livro, né? Como é que surgiu essa vontade de falar sobre isso? Como é que você entrou nessa vibe de falar sobre carreira aí? Como é que você hoje consegue, né, falar algumas verdades, né, também para o mercado? Como é que isso também é importante para você? Ou como é que você lida com isso, né? Porque nem toda empresa gosta que a gente fale verdades também, né? Como que é isso para você? Então vou até tomar liberdade aqui, ó, deixa eu te mostrar, ó. Não sei se vai dar para ver aqui, ó. O livrinho ganhou um selinho aqui, ó. Aqui, ó. Não sei que para quem tá escutando Dá a para gente ver tá o selinho mostrando. agora. Boa. Né, o livro me surpreendeu, assim, ele tá indo muito bem, né? Esgotou a primeira edição com quase com um ano de antecedência que a gente tinha programado. Ficou em falta um mês, eu quase infartei, ficou um mês sem ter livro para vender, com todo mundo procurando. Né, mas eu acabei usando isso também como uma ferramentinha de marketing, agora já voltou, né, deu tudo certo. Né, o que é esse livro, Suzy? Ele veio muito de toda a minha experiência dos últimos anos, né, principalmente nas mentorias e respondendo as perguntas das pessoas sobre carreira, liderança e comportamento dentro do mundo do trabalho. Eu sempre tive muita curiosidade intelectual sobre esse assunto, assim, uma coisa inata minha, estava lá, não entendo por quê. Isso intensificou quando um dia, por acidente, né, eu fui postar uma vaga lá, eu estava no Facebook já, fui postar uma vaga no meu LinkedIn, não usava meu LinkedIn para nada. Eu fui postar uma vaga e eu vi alguém dando um conselho profissional terrível para outra pessoa, né, numa publicação. Aí eu fui lá e comentei, falei, não concordo, tenho essa outra perspectiva. E a minha resposta teve centenas de curtidas, mais até do que a publicação original. E aí quando eu vi, eu fiquei recebendo um monte de alerta no meu celular. Quando eu vi isso, falei, poxa, eu gosto de escrever, eu tinha sonho de ser escritor, eu já tive um site sobre escrita, né? Não vem ao caso hoje, quem sabe, tópico de um outro podcast. E por que não começar a dividir? Estava procurando um projeto novo para fazer, e por que não começar a dividir algumas coisas que eu aprendi, né, nesses tantos anos de experiência? E comecei a escrever algumas ideias, a escrever algumas coisas, comecei a receber pergunta, aí nasceu o Luciano Responde, recebia muita pergunta, até hoje eu recebo, sei lá, acho que uma média de quase 50 perguntas por semana, não consigo mais responder tudo. Já bateu 100 em algumas semanas. Comecei a responder e isso foi crescendo. E conforme eu fui respondendo, era mais ou menos na mesma época que comecei a fazer as mentorias profissionais. Conforme isso tudo começou a acontecer, eu fui tendo alguns insights. E o primeiro insight que eu tive, logo no primeiro ano, eu falei, uau, eu tô numa bolha absoluta e o lugar do trabalho é um lugar de muito sofrimento para a maioria das pessoas. Esse foi o primeiro insight que eu tive. E aí você começa a olhar os estudos e as pesquisas a respeito, e todas elas convergem no mesmo lugar. Todas. Eu mesmo fiz uma consulta enorme usando minha base do LinkedIn. 60% das pessoas falaram que não são felizes dentro do ambiente de trabalho. Não são. E aí você fala, eu falo que eu adoro descascar a cebola. Né? Fala, poxa, mas
por que o lugar do trabalho é um lugar de tanta infelicidade, que era algo muito diferente do que eu via vivenciando nos últimos 20 anos de carreira. Muito diferente. Você fica até cego, né? Isso, eu tomei um choque de realidade. Começando a olhar isso, os motivos são diversos, gente. Tem leis, sindicatos não atuantes, algumas indústrias, RHs ausentes, falta de cultura corporativa, um monte de motivo. Só que, para mim, 2 são primordiais. A falta de treinamento da nossa liderança, dos nossos líderes que sentam lá e lideram as pessoas. Esse é o número 1. E o número 2 é a nossa própria ignorância sobre como gerenciar a nossa carreira. Esses, para mim, são os 2 grandes motivos que eu trago no insight número 1 do livro. E aí eu vou contar uma história para vocês, né, que é a história da Cristina, que ilustra isso brilhantemente. A Cristina foi uma mentorada que trabalhou comigo. Ela trabalhava numa empresa multinacional que fazia avaliação anual, uma vez por ano. E ela estava com um projeto enorme que estava indo muito bem. E ela estava indo para essa conversa de avaliação com o gerente dela, com expectativa de ser promovida. Chegou o dia dela, ela sentou para conversar com o gerente dela e um balde de água fria. Ela recebeu a notícia que ela estava abaixo das expectativas, o que era algo terrível, porque não só não permitiria que ela fosse promovida naquele ciclo, como comprometia o próximo também. Uma pessoa teria que primeiro voltar a performar, então ela ficaria 2 anos sem ser promovida e indo numa conversa com a expectativa de ser promovida. Aí ela perguntou para o gerente dela, poxa, o que aconteceu? Olha aqui o meu projeto, olha os meus números. E aí ela escutou do gerente que, sim, aquele projeto estava indo muito bem, mas por causa daquele projeto ela acabou, né, não olhando outros 2 projetos e as coisas não funcionaram muito bem e por isso, né, isso justificaria ali ela estar abaixo das expectativas. É uma frustração enorme. Né, da última vez que a gente falou, ela estava tentando se recolocar, não queria mais trabalhar lá. E essa história é interessante por quê? Porque ela traz uma visão desses 2 pontos que eu trouxe, os principais do sofrimento dentro do mundo do trabalho. De um lado, o gerente. Então, ela tinha um gerente ali que claramente era um gerente muito mal treinado. Quando a gente fala de liderança, Suzy, existe um mito, né, de que liderança é um dom, é algo inato, que a pessoa nasce líder. Não, isso não é verdade. Liderança é treinamento. Você tem que ser treinado em como dar um feedback de qualidade, como comunicar com o seu time, como delegar as coisas, como inspirar, como comunicar. Né? O principal problema de líderes com os liderados, como comunicar. Isso tudo né, e tem muitos outros, só para citar alguns. Isso tudo é treinável. Lógico que você pode nascer com algumas coisas que facilitam a sua jornada de liderança, mas não com a liderança em si. Ela precisa ser treinada. Então, ela tinha um líder ali que não foi treinado nessas coisas. Ele não sabia dar feedback. Como ele espera 1 ano para dar feedback para uma pessoa? 1 ano para dar feedback. Não comunicava prioridade. Como ele não falou o que era prioridade para ela? Como? Não tinha frequências de one-on-ones, essas conversas. Como não tinha uma frequência de one? Não comunicava direito. Né? Então, um líder ali muito mal treinado, né, que acarretou ali num sofrimento enorme para uma pessoa dentro do ambiente de trabalho, sem contar todo o prejuízo para a empresa. Né? A gente não vem aqui o caso. E aí, o segundo ponto, que é o ponto da nós mesmos, a nossa falta de educação. Eu falo que é um perigo enorme a gente se colocar numa posição reativa, não protagonista com relação às nossas carreiras. Eu não consigo eximir a Cristina de culpa dessa história toda. Por quê? Porque ela era um profissional madura. E o que um profissional maduro deve fazer? O seu líder não comunica, arranca a comunicação dele. Ele não prioriza, senta com ele com uma listinha de coisas que você acha que é prioridade, né, e documenta lá, mostra para ele, pergunta, valida, dá um feedback, dá um update a cada 2 meses para ele. Né? Não sabe se o projeto está indo muito bem ou não, tem essa conversa. Então a gente sempre pode suprir alguma coisa que falta no nosso líder. Né? Mesmo líderes brilhantes, vão ter uma área ali que não é muito boa. Eu trabalhei com uma líder que era excepcional, pensamento estratégico, inspiração horripilante para priorizar as coisas comigo. Então o que eu fazia? Eu vou ficar lá gritando aos céus, falando mal para os meus colegas de trabalho? Não. Eu falei assim, peraí, é muita bagunça isso aqui. Falei, fala tudo que você quer que eu faça. Eu ia no meu próximo ano e falei assim, eu capturei 6 macro pontos, essa ordem de prioridade é isso mesmo? Ah, não, isso aqui não é, faltou esse 7º. Ótimo, fizemos o contrato. Então eu falo que a gente, Suzy, tem muito mais poder sobre a nossa carreira e o que acontece com a gente do que a gente imagina. Muito mais. E esse foi o primeiro insight. E o segundo grande insight do livro é aprofundando sobre o conhecimento de como gerenciar a nossa carreira,
o que fazer com ela, planejo ou não planejo, devo ter um mentor, como eu aprendo com quem veio antes, como eu aprendo a gerenciar o meu líder, como eu comunico, como eu dou feedback. Quando a gente aprende essas ferramentas, a gente consegue aumentar absurdamente a quantidade de felicidade e satisfação que a gente encontra dentro do ambiente de trabalho. Esse é o objetivo do livro. E eu tenho até vergonha de falar, Suzy, que é o meu livro. Lógico que é meu, fui eu que escrevi, né? Eu sou formado em letras, eu adoro escrever, fui eu que escrevi cada palavra que está dentro aqui desse livro. Mas eu tenho vergonha de falar que ele é meu, por quê? Porque ele é milhares de fragmentos que me foram dados. Isso, as pessoas me mandam os feedbacks, falam, nossa, Luciano, um monte de coisas que aconteceu na minha carreira, eu sei, porque não saiu só da minha cabeça isso aqui, as 1000 mentorias, as milhares de mensagens que eu recebi, as dores, as estratégias, o que funcionou, o que não funcionou, eu peguei tudo isso, dei um trabalho danado, um trabalho de 5 anos, gente, 5 anos, peguei tudo isso, tentei racionalizar de uma maneira, tentei botar em capítulo, subcapítulo e entregar para as pessoas. Então, por isso que elas se surpreendem quando elas leem o livro, que elas percebem que não é algo que saiu da cabeça de alguém, é simplesmente um compilado de muitas coisas que eu tentei fazer. Uma longa resposta, né? Excelente, realidade aí na prática total, né? Eu acho que isso é que você consegue trazer de uma maneira muito fácil, muito leve, né? E eu acho que assim, o que você traz ali dentro do livro, dentro das discussões do que você coloca ali nas suas redes sociais também, é a realidade de todo mundo. E eu acho que por isso que você tem tanta, né, facilidade ali de conversar com o teu público, né? Porque tem um monte de gente querendo fazer as perguntas sem caminhos ali para seguir, e acho que encontram em você ali uma pessoa que realmente dá respostas plausíveis e soluções para casos super interessantes ali. Então, parabéns, estou aqui ansiosa para começar a ler o livro. Chegou essa semana aqui, eu tenho certeza que vai ser demais. Depois eu vou ter que marcar um café, obviamente, para pedir um autógrafo, né? Porque, afinal de contas, a gente está fazendo esse podcast aqui gravado também, e eu perdi a chance de encontrá-lo pessoalmente. Não, com certeza, Suzy, não é uma missão fácil, né? Você falou, poxa, né, não é toda empresa que aceita, não é fácil mesmo. Não vou falar que foi fácil, é muito difícil, sim, né, por alguns anos, gera conflito, gera faísca, e não só isso. Toda vez que a gente desafia algumas coisas que acontecem no mundo corporativo, sempre alguém não vai gostar. Sempre alguém vai, às vezes, até lutar para te desempoderar de qualquer forma sobre aquilo. Eu lembro uma vez que eu falei, e eu realmente acredito nisso, falei assim, eu não acredito que um líder deveria ter autonomia de mandar alguém embora. Não acredito, eu realmente não acredito nisso, não deveria funcionar assim, porque quando uma pessoa só tem esse poder, coisas horríveis acontecem, tem mais contras do que prós. Eu postei isso no LinkedIn, nossa, enxurrada de porrada que eu tomei, que não sei o que, era um absurdo, que eu não era líder, que eu queria desempoderar os líderes, tirar a autonomia. E é engraçado, porque, né, olha só, uma coisa tão, né, tão importante, tão sensível, e as pessoas percebem aquilo como retirar privilégio. Retirar um privilégio. Você está tirando meu privilégio de mandar alguém embora. Só que não para pensar no outro lado que existe ali. Poxa, e aquele líder que abusa, e aquele líder que assedia, e aquele líder mal preparado, mal treinado. Vocês sabem, eu fiz uma pesquisa com 6.500 líderes, gente. Pessoas que se lideravam, tinham pessoas reportando para elas. 6.500 líderes, com uma pergunta super simples. Depois que você sentou numa cadeira de liderança, você recebeu algum treinamento de liderança? Só 43% dos líderes são treinados. E mesmo dentro desse universo de 43%, o treinamento é, a maioria, raso ou insuficiente. Agora imagina, essa pessoa quer ter autonomia para mandar alguém embora. Então, assim, e é difícil, é uma conversa difícil, né, vai ter resistência, né, o número de haters que eu tenho já perdi a conta já, por estar desafiando isso. Então, é uma jornada difícil, mas eu falo que eu não trago regras, não estou querendo impor nada para ninguém. O que eu trago são questões para a gente expandir a nossa perspectiva. Eu lembro uma vez que uma ex-chefe me disse assim, Winnie, você tem que se autoconhecer, né? Qual que é a tua melhor forma de trabalho? Porque você é responsável também por gerenciar o teu líder, né? Qual que é a melhor forma, assim, o que funciona para você? É one-on-one, semanal, quinzenal? Como que tem que ser essa estrutura? E aquilo, assim, virou uma chave, né? Assim, eu tenho eu tenho que estar empoderada realmente da minha vida, da minha carreira, de estar as regras, né, desse funcionamento. Então, acho que é uma mudança de mindset, assim, até para as pessoas, não é você sentar ali e esperar que as coisas aconteçam. Não, é o líder ser um facilitador. E também a tua fala...
Desculpa, desculpa, complementa, achei que tinha acabado. Daí na tua fala também me fez lembrar de uma outra situação, né? Da falta de preparação dos líderes, da falta de treinamento, né, para essa liderança. Quando a gente fala de processo seletivo, por exemplo, né, principalmente o RH, já julga que todos os líderes estão preparados para fazer uma entrevista. Só que, pelo contrário, às vezes é a primeira vez que aquela liderança está na posição, nunca fez uma entrevista na vida. Pelo contrário, sempre foi, né, a pessoa sendo ali entrevistada. Enfim, e aí vem a experiência ruim, que impacta na marca empregadora, vai cascateando aí de várias formas, mas uma pegada no sentido mais negativo. Total, total. E isso faz parte desse pacote de treinamento. Imagina, gente, não treinar um colaborador para entrevistar as pessoas de fora. Olha o perigo para a marca da empresa. Perigo. Eu já vi cada absurdo acontecer, entrevistas absurdas, perguntas pessoais, perguntas íntimas que não fazem o menor sentido, sabe? Por essa falta de treinamento. Mas só um comentário que eu queria fazer, Wayne, sobre, né, essa questão de gerenciar o nosso gerente. Eu posso deixar um exercício muito simples para todo mundo que está escutando a gente. Muito simples. Chega para o seu líder e pergunte a seguinte coisa para ele: o que está te preocupando e como eu posso ajudar? Essa é uma das perguntas mais poderosas que a gente pode fazer para o nosso líder e que ninguém faz. Existe muito esse pensamento de que líder e equipe são separados. Eu sou da linha que líder é parte da equipe. Eu não falo nem meu time. Eu gosto de falar o time do qual eu faço parte, porque eu me sinto parte daquele time. Eu falo para o meu time líder também é gente, né? Pensem na gente também como gente como vocês. Não tem nada de diferente na liderança, né? Só o escopo do trabalho. Então, chegue para o seu gestor e fala: o que está te preocupando? O que não está te deixando dormir à noite? Como eu posso te ajudar? Como líder, escutar uma pergunta dessa é algo, gente, que me puxa mais ainda para dentro do time, sabe? Então, eu deixo esse exercício para quem tiver coragem, façam, ele é muito poderoso, principalmente para criar laços aí com a sua liderança. Bom, agora a minha pergunta, assim, tá muito bom esse papo, muito leve, né? As coisas vão surgindo e eu acho que são coisas que a gente se identifica a todo momento. Mas uma matéria que eu li no New York Times recentemente, até fiz um post no meu LinkedIn falando sobre isso, aqui, mas 25 milhões aí, né, de pessoas deixaram seu emprego, principalmente nos Estados Unidos. E aí, por uma série de motivos, né? Eu acho que tem o esgotamento mental, tem pessoas se aposentando, tem pessoas falando assim, não, o que é qualidade de vida, o que é sucesso para mim? E tomam decisões, né, de deixar grandes cargos, grandes empresas para coisas, para outras funções, ou mais leves, mas que realmente se conectam muito mais com o teu momento de vida. E aí eu queria um pouquinho da tua análise também frente a isso, né? Que eu acho que é uma tendência que está vindo para o Brasil também, onde a gente vê muito mais as pessoas empoderando-se aí da sua carreira e falando assim, não faz mais sentido para mim estar aqui dentro dessa empresa, dentro desse cargo. Então, queria ouvir um pouquinho você. Boa, Wayne. A grande renúncia, né? É como eles estão, né, chamando isso lá nos Estados Unidos. Saiu já uma matéria aqui no Brasil, não lembro onde tá, já tem alguns dados também, né, aqui mostrando alguns números, né, preliminares que mostram um caminho parecido em proporções diferentes, né, mas, né, parecido também. Eu só quero fazer aqui um banho de realidade antes da gente falar disso, né, Wayne, que estamos num país com 13 milhões de desempregados, né? Então, o que eu vou falar agora não se aplica para todo mundo, obviamente, né? Se aplica mais para algumas indústrias do que para outras. Quando a gente tem desemprego, quando a gente tem escassez, né, a regra do jogo, o poder dessas tendências fica muito menos na mão dos empregados, muito menos na mão dos empregados e muito mais na mão do empregador. Mas vamos pegar, por exemplo, a indústria de tecnologia no Brasil, né, em que a gente pode ver o poder muito mais na mão dos trabalhadores. Eu dei mentoria para um engenheiro de software e ele queria desenvolver ali algumas habilidades de liderança, a gente fez algumas sessões, e no meio do nosso trabalho ele recebeu a notícia da empresa dele que ele teria que voltar a trabalhar metade do tempo presencial. E ele se mudou com a família para Florianópolis. Se mudou para lá. Um filhinho pequeno, né, a esposa, e ele não queria. Ele começou a negociar com a empresa, falou, olha, tô aqui 2 anos, o trabalho está acontecendo super bem, eu prefiro ficar daqui, não tem como a gente negociar. A empresa, não, você tem que voltar. Sabe o que ele fez? Carta de demissão na segunda-feira. Carta de demissão na segunda-feira. Por quê? Porque ele trabalha numa indústria, Winnie, que num segmento
em que tem escassez de profissional. Então ele tem muita oferta de trabalho. Então ele pode se dar o luxo de falar, não trabalho, principalmente em engenharia de software, desenvolvedor, né? Um monte de startup de fora, um monte de empresa de fora querendo contratar aqui, né, home office para trabalhar para fora, 100% home office. Sabe o que aconteceu quando ele fez isso? A empresa mudou de ideia. Falou, não, tá bom, então a gente vai dar mais um ano, e em um ano a gente faz mais uma avaliação e decide o que a gente vai fazer. E aí, por que eu estou contando essa história, né, pareado com a sua pergunta? Eu falo que as pessoas, quando elas podem, elas vão sim influenciar o que está acontecendo, elas vão criar tendências. E uma tendência no mercado de tecnologia hoje em dia é quem cria as condições, quem está determinando as condições são as pessoas. Né? Muito do que está acontecendo nos Estados Unidos. Peraí, as condições não são favoráveis em alguns mercados, lá é muito diferente daqui, tá? O poder aquisitivo, né, os savings, lá, as economias, etc. Então as pessoas olham para aqui e falam, não, nessas condições eu prefiro ficar em casa, eu prefiro não trabalhar e não vou trabalhar, ou vou mudar de ramo. E o que está acontecendo por causa disso? Está mudando em alguns lugares a dinâmica e o que é oferecido. É o que está sendo feito aqui de maneira muito incisiva também no mercado de tecnologia. E honestamente, gente, é o melhor lugar que a gente pode estar. Você precisa ter um pouco de equilíbrio entre quem dita a tendência, se é o mercado, se são as empresas e são as pessoas. Tem que ser ali o meio termo, o que é bom para todo mundo. Poxa, se um engenheiro de software pode trabalhar de Florianópolis, não precisa estar no escritório, para que ele vai estar no escritório? Para que ele vai se enfurnar no escritório? Falou, Luciano, eu vou para o escritório, eu vou ligar o computador, ficar 7 horas olhando para o computador. Eu não vou interagir com ninguém. É o que eu faço. Eu só vou olhar para código. Para que eu tenho que ir para o escritório? E ele tem razão nisso. Só que ele está numa posição em que ele pode determinar, e o mercado de tecnologia, não sei se vocês acompanham o LinkedIn, tem muita discussão sobre isso, ele realmente está sendo ditado pelos profissionais. Não tem profissional. Então o profissional fala, eu quero isso, as empresas vão ter que acatar e vão acabar chegando ali no equilíbrio. E fora o futuro do trabalho, né? São várias novas posições que as empresas ainda estão aprendendo sobre elas. Se a gente falar sobre felicidade do trabalho, que é algo que a Suzy está estudando agora, employer branding, community manager, são todas novas posições que as empresas, né, estão se adaptando aí. Esses profissionais estão muito mais empoderados mesmo. Exato. Mas o ponto, eu acho que durante a pandemia as pessoas aprenderam também que elas são capazes de outras coisas, né? Fora ali aquele trabalho tradicional. Então também acho que surgiu esse movimento. A gente está numa época agora de repensar muita coisa. De repensar o que a gente fazia, o que a gente faz. E principalmente, eu acho que isso é muito mais acentuado nos privilegiados. Né? Quem tem privilégio, principalmente econômico, né? Com esse sim pararam e falaram, opa, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero fazer, eu quero um mundo diferente, eu não quero mais morar em São Paulo, eu quero morar em Florianópolis, eu não quero voltar para lá. Então, quem tem o privilégio vai sim colocar essa carta na mesa e, dependendo da quantidade de pessoas, vai acabar virando uma tendência. E, de novo, viu, gente, eu acho isso extremamente positivo para o mercado como um todo. Sem dúvida. E é uma frase que a gente usa, mais uma vez, nos eventos, no nosso curso, que é, antigamente, a empresa escolheu o candidato. Agora tem uma vírgula, né? Agora, vírgula, cada vez mais são os candidatos que escolhem a empresa, né? Então, acho que tem que ter o meio termo, lógico, né? Nesse sentido que você trouxe um pouco, mas cada vez mais o poder de escolha, decisão, e começando para variar dos Estados Unidos, mas já chegou aqui, tem uma matéria na Você RH, se eu não me engano, né? Você RH, agora de janeiro a fevereiro, falando já um pouco sobre isso, quantas milhares, centenas de milhares de pessoas já no Brasil que também já pediram demissão, exatamente porque não concordam, porque não querem. E aí, vem atrás da gente aqui e fala para fazer employer branding. Putz, mas employer branding não é santo milagreiro, como diz a Suzy, né? Faz parte da estratégia e etc. Ajuda para um monte de coisa, mas se a sua política, se o seu processo, as caixinhas de RH que a gente chama, né? Não são tão legais, se a sua liderança é bem treinada, se você não tem uma relação de confiança, uma comunicação clara e transparente com os colaboradores, não tem employer branding que salve. Não tem. E o mundo, né, cara, tá mudando também, né? Até abrindo aqui para vocês, gente, isso não é mais segredo lá na empresa, eu tô saindo do Facebook. Isso não é mais segredo internamente. Eu já anunciei isso em setembro do ano passado, ainda estou vinculado à empresa, né, fechando algumas coisas. E por quê? Porque eu tomei uma decisão também. Eu poderia, sim, ter mais 10, 15 anos de lenha para queimar no mundo corporativo. Eu tô super bem na empresa, estou inclusive lá ajudando, né, no processo de recontratação, né, da pessoa que vai ficar do meu lado, adoro o meu time, adoro a minha líder, poderia ter ficado lá mais alguns anos, mas eu decidi que dinheiro nessa magnitude não ia ser mais prioridade e que eu ia priorizar o que me traz mais satisfação e felicidade.
e é isso que eu estou fazendo agora. Então, eu estou 100% trabalhando com educação corporativa, principalmente na parte de palestra, mentoria profissional. Estou sendo muito demandado para consultoria também, algo que eu nem tenho ainda no meu cardápio, que apesar de não me dar o rendimento que daria trabalhar no Big Tech, é imbatível, gente, né? É imbatível, os benefícios e o salário de uma Big Tech é imbatível. Apesar de não me dar isso, eu não preciso de tanto para viver. Eu posso viver com menos, com mais qualidade, com mais tempo para passar com minha filha. Tomei essa decisão, foi uma decisão difícil, mas estou super seguro dela, e ela foi, sim, catapultada pelo que aconteceu na pandemia. Sem dúvida. E é isso, né? As pessoas querem, é o que você falou, né? Quanto mais vai subindo, lógico, nem todo mundo tem esse poder ainda, como a gente falou, isso normal, né? A base da pirâmide não tem tanto essa escolha, mas acho que também está mudando, né? Cada vez mais as próprias escolhas das pessoas já começam a olhar o médio e longo prazo. Né? Também pensando até em rotatividade, é isso, se a pessoa não vê as oportunidades, não vê que ele vai acontecer, né? De ficar 3, 5, 10 anos, enfim, de realmente se desenvolver e ter uma relação legal e positiva com a empresa, tchau, obrigado, eu vou achar uma que realmente me entregue isso, né? Acho que esse é um pouco do que a gente está vivendo, ainda bem, né? Chega de empresas fakes, de promessas que não se cumprem, assim por diante, né? Então, muito legal. Cara, e só adicionando mais uma coisa, tá? O dinheiro também, viu? O dinheiro já não é mais tão determinante nessa equação, né? Porque existe sim, né? Algumas empresas que ainda usam ali do poder econômico, né, na questão de contratação, e cada vez mais e mais pessoas estão dispostas a cortarem drasticamente, né, o seu rendimento em prol de bem-estar, tempo com as pessoas, mudança diária, né? Então a gente está vendo aí uma mudança muito grande, pelo menos na minha opinião, muito positiva no mundo. Super. Então, na nossa opinião, né, posso falar nós três aqui, que elas estão balançando a cabeça, acho que é isso mesmo, acho que é super positivo aí também o que está acontecendo, é uma necessidade aí do mundo, né, enfim, que ótimo. Cara, a gente podia ficar mais 1 hora falando aqui, né, mas a gente tinha até mais perguntas aqui no nosso roteiro, mas a gente não vai conseguir falar tudo. Vamos deixar, a hora que sair mais uma edição do livro, a gente volta para falar aqui, até para dar espaço para mais gente falar aqui no nosso podcast, mas é muito bom, né? Não acabou ainda, tá? Só a gente vai para a parte do podcast, do EBBcast, que é o Winnie mais gosta, que é o bate-bola. Certo, Winnie? É isso aí, bora pro bate-bola. Nosso papo foi muito bom e eu senti que ao longo, né, da fala, da conversa, tem várias dicas, né, que as pessoas já conseguem colocar em prática também. Isso é bom, bora movimentar aí. E seguir o Luciano também, eu sei que já, se é que tem mais gente para seguir, né, mas enfim. Fica aí, procurem ele, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Então, no Instagram é Luciano Responde, né? E no LinkedIn, Luciano Santos. Vocês vão achar fácil. Mas vamos, bora pro bate-bola. Dica de leitura. É o momento de você vender teu peixe aí, hein? Boa, não, eu não vou indicar meu livro, não. Acho que já falou bastante dele. Eu indico sim, né? Quem tiver curiosidade do meu livro, gente, Seja Egoísta com a Sua Carreira. Tá disponível aí em várias livrarias. Uma promoção, acho que está com desconto na Amazon, 20%, se não me engano, mas muda, né, o tempo todo, então fica lá. Mas eu posso falar um pouquinho do que eu estou lendo agora, né? Eu estou lendo alguns livros e tem um que eu estou gostando muito. Né? Chama Qual é a Tua Obra, do Cortella. É um livro que estava sempre junto do meu lá nos mais vendidos da Amazon. Eu fiquei curioso, eu adoro o Mário Sérgio Cortella. E aí comprei esse livro dele. E de verdade, gente, quem quer pensar sobre carreira num nível um pouco mais filosófico, um pouquinho mais ali, mais profundo, nossa, é muito divertido, né? O Cortella é um cara absolutamente especial. Então, o livro que eu deixo aqui de sugestão é Qual é a Tua Obra, do Cortella. Vale muito a pena. Perfeito. Pessoa que te inspira? Uau! São muitos. Mas tem um que mora no meu coração, né? E desculpa que não é um brasileiro, que tem muitas pessoas brilhantes aqui, mas tem um americano chamado Carl Sagan, ou Carlos Sagan, né? Que é um cara absolutamente brilhante, ele já morreu, né? Ele foi o criador de uma série chamada Cosmos, que talvez vocês já até tenham assistido, né, no passado, passou na TV. Ele é um cara que falava muito sobre, lógico, a astronomia como um todo, ele era um astrofísico, mas também muito sobre a vida, sobre a capacidade do ser humano, a nossa capacidade de não destruir e construir. Ele é um cara absolutamente brilhante, né? E se eu posso deixar uma dica aqui, tem um vídeo dele no YouTube que chama Humildade. Se vocês colocarem Humildade, Carl Sagan, é C-A-R-L, Sagan, S-A-G-A-N, é um vídeo de mais ou menos uns 8 minutos, tem legenda em português, é absolutamente incrível para dar um banhozinho de humildade ali sobre o nosso lugar nesse universo. Empresa que você tem como referência?
Ah, que difícil. Eu vou falar duas, pode? Pode. Eu acho que Google e Facebook, né? Eu acho que apesar aí de todos os desafios, né, e questionamentos, medos, etc., que essas empresas de tecnologia, né, passam, eu ainda acho que tem uma grande parte ali que não é tão enfatizada de um bem gigantesco, né, que elas fazem para as pessoas, né, e não só isso. Eu acho que quando a gente pensa em cultura corporativa, quando a gente pensa em liderança humanizada, quando a gente pensa ali em construir, né, em desenvolvimento de carreira, são lugares diferenciados, são lugares que estão, sim, à frente de muitos outros. Então, para mim, são duas referências que eu vou levar aí pro resto da minha vida. Bom, e para fechar o nosso bate-bola, uma frase. Uma frase... não existe oportunidade perdida, só oportunidade adiada. Oportunidade é uma constante na nossa vida. Eu acredito nisso do fundo do meu coração. Então, gente, acreditem para vocês também. Se vocês estiverem agora no momento em que, ai meu Deus, o emprego não tá bom, tá tudo ruim, etc., eu tenho certeza absoluta que se você colocar intenção e ação, vai ter um igualzinho ali, com oportunidade do outro lado, ela vai surgir para você. Maravilha! Obrigada, Luciano, foi ótimo. Adorei te conhecer um pouquinho melhor, além ali do LinkedIn que eu acompanho com frequência. Imagina, o prazer foi meu também. E né, dando um exemplo aqui, né, que a gente falou de networking, já mandei o convite para os 3 lá no LinkedIn, me aceitem. Assim que se constrói networking de qualidade, gente. Já está aceito. Obrigado. Depois a gente vai tentar marcar um presencial, que ele está aqui perto da gente, ele está na Vila Madalena. A Vini agora está longe, mas ela mora na Vila Madalena, eu estou em Pinheiros, a Sus está aqui na Paulista, então de repente a gente faz esse encontro aí para pegar assinatura e tudo mais aí do livro. A gente combina isso com calma. E, puxa, muito obrigado, de verdade. Assim, o papo fluiu muito bom, como deveria ser, obviamente, como a gente esperava, até mais, né? Foi muito legal, muito gostoso mesmo ter você com a gente. E talvez essa próxima sua empreitada, acho que é legal, né? A gente deixar já um pré-convite aí para um futuro breve, até para ver suas novas andanças aí com outro olhar aí. Você falou aí de consultoria, de mais mentoria, tá o lado B aí que você comentou, e tenho já curiosidade de ver como é que vai ser essa próxima fase do Luciano. Com certeza, e obrigado, viu? Obrigado, Caio, obrigado, Winnie, obrigado, Suzy, obrigado a todos vocês aí do EBBcast que estão escutando a gente. Foi um prazer enorme estar aqui. Eu falo que quando, né, o Caio no começo falou, não, o roteiro, eu falei, Caio, pode jogar tudo fora. Se o assunto é carreira, não precisa nem de roteiro, não é mais para referência, porque não vai chegar no final das perguntas, porque não chegou mesmo, porque para mim é um prazer falar disso, porque eu sei que tem tanta gente que precisa escutar algumas das coisas que a gente falou hoje. Exatamente, concordo plenamente. Obrigado mais uma vez, meninas. Prazer estar com vocês de novo em mais um EBBcast, um dos 15 maiores podcasts de carreira. Atualmente deve ser já o top 10, né? Porque a gente está gravando isso com antecedência. A gente vai crescendo, continuamos aí crescendo e trazendo candidatos de garbo e elegância aqui para o nosso EBBcast. Luciano, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil.